O desenho a seguir representa as forças que atuam em uma aeronave de 100 toneladas, sendo que essa massa corresponde ao combustível, mais os passageiros, mais a carga, mais o próprio avião. Durante sua subida, mantendo uma velocidade com módulo constante igual a 1.080 km por hora e com um ângulo igual a 30 graus em relação à horizontal. Para manter essa velocidade, diz que a velocidade tem módulo constante, a ideia é manter essa velocidade. Logo, já sei que a aceleração não vai ter aqui. Logo, resultante das forças, já que o desenho representa as forças, o somatório de todas elas tem que dar zero. E esse ângulo de subida, a potência gerada pela força de tração produzida pelo motor deve ser igual a quantos milhões de watts? 10 elevado a 6 significa milhão. O detalhe é que quando fala potência gerada pela força, e aí então se a gente lembra que potência é a realização de trabalho durante um certo intervalo de tempo, mas que no caso em que uma força serve para manter uma velocidade com um módulo constante, então essa potência pode ser calculada pelo produto força-velocidade. Já fica claro qual é a intenção da questão. Não é calcular a potência. A velocidade foi dada, a força não. Então, a questão de verdade é descobrir o valor dessa força de tração. Se nós soubermos esse valor, encontrar a potência é simplesmente fazer o produto. Continuando a leitura, nós temos mais informações. Considere T a força de tração estabelecida pelo motor, e aí aqui na figura aparece a força de tração. S, a força de sustentação estabelecida pelo fluxo de ar nas asas. E aí na figura nós temos a força de sustentação, que é perpendicular à superfície das asas. P como sendo a força peso, e a gente sabe que o peso é sempre vertical para baixo. E agora cuidado com essa informação. R é a força de arrasto estabelecida pela resistência do ar ao deslocamento do avião. E olha o que é dito em seguida. Considerada nesta questão igual a zero. O detalhe é que quando eu olho para a figura, o R aparece lá, por mais que ele tenha dito que nessa questão precisa ser considerada nula. Então já tem que ficar ligado que sabe que isso aqui, na hora da prova, é uma pegadinha. E a quinta informação, considere que o módulo da aceleração da gravidade é constante, em que vale 10 metros por segundo ao quadrado. O que fica claro da interpretação do enunciado é que o nosso primeiro objetivo na resolução tem que ser descobrir o valor da força de tração estabelecida pelo motor. Logo, nós temos que analisar todas as forças que atuam sobre o avião. E a primeira coisa a que se tomar cuidado é com a força de arrasto, que apesar de aparecer na figura, mas o próprio autor diz: considere nessa questão que a força de arrasto é zero. Em outras palavras, ela sequer deveria ter aparecido no desenho. Eu já vou sumir então aqui com a força de arrasto para não correr o risco de eu querer colocar nas contas. A outra coisa importante na hora de analisar vetores para produzir uma soma e descobrir uma resultante é nós termos um sistema de eixo cartesiano de referência. Nesse caso, eu não vou pensar em horizontal e vertical, mas sim tomar a direção de subida do avião como direção x e a direção perpendicular como direção y. Fica claro, então, que a força de sustentação do avião, a força S, está na direção do eixo y, enquanto que a força de tração está na direção do eixo x. Há que se tomar cuidado é com a força peso, que, por ser na vertical, aparece inclinado tanto em relação ao eixo x quanto em relação ao eixo y. E o que a gente faz quando aparece um vetor inclinado?
nós fazemos a decomposição desse vetor. O vetor peso, nesse caso, pode ser imaginado como se fossem duas forças, uma atuando no eixo x e a outra atuando simultaneamente no eixo y. São os famosos P seno e P cosseno. O detalhe é que, primeiro, a função da componente do peso no eixo y é de equilibrar a força de sustentação nas asas do avião. E, Delfrânio, por que você fala em equilíbrio? Porque lembra que o texto garante que a velocidade do avião é mantida constante. Então, a segunda lei de Newton me garante que com velocidade constante não tem aceleração, se não tem aceleração, não tem força resultante. Ou seja, o somatório de todas as forças sobre o avião tem que ser nulo. O que nos leva a uma outra conclusão importante. Repara que os vetores estão desenhados fora de escala na figura, porque a função da força de tração estabelecida pelo motor teria que ser de equilibrar essa componente do peso na direção x. E aqui a força de tração foi desenhada muito grande. E se ela fosse tão grande assim, o movimento de subida seria acelerado. O texto disse que a velocidade permanece constante. Dessa maneira, eu precisaria ter, então, uma força de tração com valor igual à componente do peso na direção x, que nesse caso vale P cosseno de 60 graus. Eu preciso saber se tu entende por que eu falei cosseno de 60 graus. Observe o seguinte, geometria na figura, tá? Nós temos um triângulo retângulo pelo fato do peso ser vertical. E se esse ângulo de inclinação com a horizontal vale 30 graus, então o ângulo entre a força-peso e o eixo do x seria o seu complemento, ou seja, 60 graus. Como a componente que a gente está calculando é a componente adjacente ao ângulo, adjacente em trigonometria é sinônimo de cosseno. Ora, lembrando que o cosseno de 60 tem o mesmo valor do seno de 30, então fica claro que a tração equivale à metade do peso do avião. E o peso do avião pode ser descoberto facilmente multiplicando a massa do avião, que foi dado como sendo 100 toneladas. No sistema internacional, nós teríamos 100. Lembrando que uma tonelada vale 1.000 quilogramas, então seria uma massa equivalente a 10 elevado a 5 quilogramas, 100.000 quilogramas. Lembrando que a gravidade vale 10, então nós teríamos um peso do avião de 10 elevado a 6. E a tração, então, seria a metade desse milhão, ou seja, 500.000 Newton. Descoberto, então, o valor da força de tração, nós estamos prontos para calcular o que a questão pediu, a potência desta força de tração. Observe. Por definição, a gente sabe que potência equivale ao trabalho realizado num determinado intervalo de tempo. Por definição também, sabe-se que potência é força vezes deslocamento, e eu vou considerar que nesse caso o cosseno de θ é 1 para uma força paralela ao deslocamento, como é o caso da força de tração, que é no eixo do x, assim como o deslocamento de subida do avião. Então, trabalho como força vezes deslocamento. O detalhe é que se a gente está falando de uma velocidade que se mantém constante, essa velocidade pode ser calculada como espaço sobre tempo. Então, nós poderíamos escrever que a potência é o produto da força pela velocidade que é mantida constante. Então, sempre que se fizer referência a uma velocidade cujo módulo é mantido constante, pela ação
de uma determinada força, nesse caso é a força de tração, a potência pode ser calculada assim, o produto da força pela velocidade. Então, no caso dessa questão, se nós estamos falando da potência e a força de tração foi descoberto com o valor de 5 vezes 10 a quinta newton, para uma velocidade de 1.080 km por hora, e aí vai com calma. A velocidade está em km por hora. Para a gente encontrar a potência em watt, é preciso que essa velocidade apareça no sistema internacional. E aí, então, velocidade 1.080 km por hora. Basta que a gente divida isso por 3,6. O que significa que, nesse caso, a velocidade seria de 300 metros por segundo. Logo, no cálculo da potência, 300 como 3 vezes 10 a segunda, e nós teríamos uma potência de 5 vezes 3, 15, 10 a quinta com 10 a sétima, repete a base, soma os expoentes. Nesse caso, então, nós teríamos 150 vezes 10 elevado a 6, potência no sistema internacional medida em watt. Como foi pedido uma resposta em unidades de 10 a sexta watt, nós teríamos que responder 150 e 150, nos daria a alternativa correta D de dado.